Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, concluído o Sermão da Montanha, nos mostra Jesus que acalma a tempestade. E eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários a partir do texto grego, não porque as traduções não sejam boas, mas porque é um Evangelho tão conhecido que para a gente fazer a aplicação espiritual, seria importante que a gente visse que está lá, no original. E não é uma invenção, uma cavilação de quem está lendo. Vamos lá. Jesus sobe no barco. E quando ele sobe no barco, os discípulos o seguem. O verbo é akolutheo, acólito, né? Eles estão seguindo Jesus. Isso quer dizer o seguinte, em primeiro lugar. Eles não teriam entrado nessa barca se não fosse Jesus. E essa barca é a igreja. Nós todos estamos na Santa Igreja Católica porque nós seguimos Jesus. Nós somos os acólitos de Jesus. Com a mesma fidelidade, atenção, carinho que um pequeno acólito segue o padre na missa, nós seguimos Jesus. E se ele sobe na barca, a gente sobe também. Só que, no versículo 24, São Mateus nos diz assim: cai eidu seismos. E então um movimento. Se traduz como tempestade no mar, mas é a mesma palavra de sismo, ou seja, um tremor. Não é? Como você tem um terremoto, um movimento da terra, você tem um maremoto, um movimento do mar. Ou seja, foi um grande abalo do mar. E o Evangelho diz com muita clareza, foi grande mesmo. Então nós estamos falando aqui, né, da pequena nave da igreja, do pequeno barco da igreja, tendo que enfrentar um tsunami. Nós estamos falando aqui de uma coisa realmente hiperbólica, grande, né? Pois bem, e o que aconteceu com a barca da igreja? A barca da igreja diz, ainda no versículo 24, kaluptestai. Kalipto quer dizer esconder. A barca da igreja foi escondida pelas ondas. Né? Então, aqui nós estamos diante de uma coisa que literalmente nos fala que as grandes vagas, as grandes tempestades que assolam a igreja ao longo dos séculos, escondem a igreja do olhar meramente carnal, do olhar meramente humano. E até mesmo quem está dentro da barca da igreja, ou seja, escondido pelas ondas, de tal forma que o mundo diz, cadê a igreja católica? Sumiu, desapareceu. Só tem agora o quê? Só tem a loucura do mundo modernoso. Pois bem, além disso, quem está dentro da barca sofre o fato de que Jesus dorme. E a palavra dormir aqui não é somente deitar. Jesus não estava deitado no travesseiro. Ele não estava simplesmente fazendo de conta que estava dormindo. Ele estava em sono profundo. Jesus estava dormindo verdadeiramente e os discípulos, então, o acordam. O verbo egeiro, o levantam, é o mesmo verbo que depois, metaforicamente, pode ser usado para a ressurreição. Mas acordar o Senhor. Mas como que os apóstolos vão acordar aquele que não dorme e nem cochila, ele que é o guarda de Israel? Por que Jesus parece permitir que a sua esposa sofra tantas coisas? Eles dizem, Kyrie, soson, apolymeta, Senhor, salva, nós estamos perecendo, nós estamos sendo destruídos. Jesus então diz a eles, deiloi, covardes, tímidos, temerosos, oligopistoi, de fé pequena, de pouca fé. Né? E ele então, mostrando todo o seu poder e com grande contraste com a covardia, com império ordena,
ao vento e ao mar que se calem, e acontece uma grande calmaria. É interessante o excesso, assim, o contraste, assim como houve um grande sismo, um grande movimento, o que vem depois, né, é uma galene megale, é grande a calmaria. E eles ficam se perguntando quem é este, porque ainda não tem fé em Jesus. A aplicação para a nossa vida, nesta breve leitura, quase que literal, do texto grego, é muito evidente. Momentos da vida da igreja, a igreja é escondida pelas grandes vagas. E quem está dentro da igreja começa a duvidar que Jesus esteja cuidando de sua igreja. Mas ele olha para nós e diz: covardes. Sim, porque se Jesus está no barco, está tudo bem. E se ele escolhe dormir, existe uma providência dele. Mas quando ele se levanta, ele ordena. E quando ordena, virá a calmaria. O livro do Apocalipse descreve as mesmas coisas. Grandes perseguições da igreja. Mas quando Deus diz basta, ele diz basta. E nós nos perguntamos, mas por que ele não diz basta agora? Para que se manifeste a virtude dos bons e a vileza dos maus. As máscaras precisam cair. As tempestades acontecem e são grande providência na história da igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.